Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo de número 4. Marcos, capítulo de número 4. Nós estamos iniciando hoje uma nova temporada. Amém? E o tema dessa nova temporada o tema principal é parábolas. Histórias que podem mudar sua história. Amém? E o subtema de hoje é o semeador e os seus solos. Amém? O semeador e os seus solos. Vire para o irmão que está ao seu lado aí e diga para ele assim: Deus tem algo especial para você nesta noite. Você não veio aqui em vão. Amém? Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler esse texto da palavra de Deus, do 1 ao versículo 9. Amém? Do 1 ao 9. A palavra do Senhor nos diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceu, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outras caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Aleluia. Queridos, o que são parábolas? Parábolas são narrativas alegóricas que transmitem uma mensagem indireta. Amém? Por que Jesus se utilizava de parábolas? Porque nem todos que faziam parte da multidão que seguia Jesus faziam parte do reino de Deus. Amém? O próprio texto, no versículo de número 11, fala sobre isso. Quando Jesus chamou os seus discípulos à parte e começou ali a explicar a parábola do semeador, Jesus disse que existiam pessoas na multidão que não faziam parte do reino de Deus. E por isso ele tinha que falar com parábolas. E quando Jesus se utiliza aqui da metáfora do semeador, da semente e dos solos, Jesus estava dando uma aula prática profunda aos seus discípulos sobre o reino de Deus, sobre coisas concernentes ao reino de Deus que seriam muito significantes para a vida dos seus discípulos enquanto eles vivessem aqui na terra. Eles precisavam de todo o respaldo de Jesus, de toda a estrutura de Jesus, e Jesus ali estava instruindo os seus discípulos, estava estruturando os seus discípulos para que eles tivessem sabedoria, graça, força para lidar com as situações que iriam enfrentar. Amém? E quando nós lemos o texto, nós vemos que o semeador é o mesmo. Repita comigo: o semeador é o mesmo.
A semente é a mesma, mas os solos não são os mesmos. Há uma variação de solos. Jesus aqui nesse trechinho da palavra de Deus, ele nos apresenta 4 tipos de solos, um diferente do outro. Por quê? Porque Jesus queria ensinar aos seus discípulos que as pessoas que faziam parte da multidão, porque no versículo 1 fala que grande multidão seguia Jesus a ponto de Jesus ter que ir para um barco e começar do barco a ministrar para a multidão. Jesus queria dizer para os seus discípulos que nem todos que faziam parte da multidão eram iguais. Ali na multidão tinha vários tipos de pessoas. Repita comigo, vários tipos de pessoas. Mais uma vez, vários tipos de pessoas. E numa grande multidão, como essa que nós temos aqui hoje, irmãos, nós nos deparamos também com vários tipos de pessoas. Pessoas que têm problemas diferentes, pensamentos diferentes, sonhos diferentes, projetos diferentes, famílias diferentes, pais diferentes, criação diferente, uma série de diferenças que nós podemos encontrar aqui em meio a esse número de pessoas que se encontram aqui no templo hoje. Mas Jesus vai além. Jesus queria mostrar para os discípulos que quando a palavra fosse semeada, nem todos receberiam a palavra como deveriam receber. Ali na multidão, irmãos, estavam pessoas que seguiam a Jesus para pegar Jesus em palavras e se utilizar das palavras de Jesus como arma contra ele mesmo, contra Jesus. E Jesus sabia muito bem disso. Ali na multidão, irmãos, tinham pessoas que seguiam a Jesus, não pelo que ele era, mas sim pelos milagres que ele fazia. Ali na multidão, existiam pessoas que estavam seguindo a Jesus, porque aparentemente eles tinham uma expectativa que o Messias iria restaurar o governo a Israel. O governo terreno. Existiam pessoas ali na multidão, irmãos, que só buscavam Jesus porque precisavam de uma cura. E nós podemos ver isso ao ler os evangélicos. Quando Jesus curou os 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Um só. Por quê, irmãos? Porque o interesse deles não era Jesus, o interesse dele é a cura. E Jesus aqui nos apresenta 4 tipos de solos que representam 4 tipos de pessoas que nós encontramos na multidão. Repita comigo, 4 tipos de pessoas. Mais forte. 4 tipos de pessoas que nós encontramos na multidão. E o primeiro tipo de pessoa aqui que Jesus nos apresenta é identificado como beira do caminho. Repita comigo, beira do caminho. Diga para o irmão que está à sua direita, beira do caminho. Diga para o irmão que está à sua esquerda, beira do caminho. Amém? Ou seja, não está no caminho, nem fora do caminho, mas está na beira do caminho. E quando Jesus vai explicar a parábola aos seus discípulos, sabe o que Jesus fala sobre essas pessoas que estão à beira do caminho? Jesus fala que elas recebem a palavra com alegria nos seus corações. Repita comigo, recebem a palavra com alegria em seus corações. Aí Jesus diz assim, que logo vem Satanás e o quê? Tira a palavra dos seus corações. Aí eu fiquei meditando sobre isso. Eu falei, meu Deus, a tua palavra diz que ela não volta vazia. A tua palavra diz que a palavra de Deus é poder. Como pode Satanás ir lá e tirar a palavra do coração de uma pessoa? Jesus ministrou ao meu coração por quê? Repita comigo, dúvida. Diga para o irmão que está ao seu lado, dúvida. Irmãos, é comum nos dias de hoje
nós encontrarmos muitas pessoas em dúvida. E muitas pessoas também duvidando se a Bíblia é verdadeiramente palavra de Deus ou não. Se as palavras e as promessas que estão contidas neste livro são verdadeiras ou não. É muito comum nós encontrarmos pessoas em dúvidas sobre várias questões na sua vida. E deixa eu dizer algo para você, querido. A dúvida é um veneno mortal contra a realização. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, a dúvida é um veneno mortal contra a realização. Amém? Muitas pessoas deixam de realizar muitas coisas por causa da dúvida. Muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas porque duvidam. E lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 8, a Bíblia diz assim, que o homem de coração dobre, o homem que duvida, não alcança nada do Senhor. Diga para o irmão que está ao seu lado, o que duvida, não alcança nada. Irmãos, se quando nós temos dúvida, existem coisas no mundo físico que nós não conseguimos alcançar, nós ficamos retidos, nós ficamos presos. Quem duvida, a tendência é retroceder e deixa de prosseguir para o alvo porque duvidou. Imagine no mundo espiritual, irmãos. E a dúvida é um agente de Satanás para desestabilizar a sua fé. Sabe como é que Satanás rouba a palavra do teu coração? Aponte para o irmão que está ao seu lado aí, com dúvida. Ele põe dúvida no teu coração, irmãos. Põe dúvida a respeito daquilo que está aqui na palavra de Deus. Põe dúvida a respeito das promessas de Deus sobre a sua vida. Quer ver um fato interessante, irmãos? Quer ver um fato interessante? Quantos aqui precisam de dinheiro? Levante a mão. Eu preciso de dinheiro, irmão. Caramba. Graças a Deus não é só eu que preciso de dinheiro aqui. Tem muita gente que precisa. Aleluia. Mas, irmãos, a igreja é um veículo de prosperidade financeira da parte de Deus na sua vida. Diga para o irmão que está ao seu lado, a igreja é um veículo de prosperidade de Deus na sua vida financeira. Agora, sabe o que acontece, irmãos? Quando nós profetizamos a vitória financeira e falamos assim, ó, você vai dar uma oferta a Deus. Vira um pampel na cabeça. Vira uma confusão. Dá um nó na mente. Aí você pega a nota de 100 para dar. Você olha na carteira, tem a de 100. Aí a dúvida entra no coração. Aí você fala assim, não, vou dar só que é de 100. Amanhã eu tenho que pagar água. Amanhã eu tenho que pagar luz. Depois do culto eu tenho uma cantina dos casais. Né? Hoje é pastel e eu só estou só com esse valor. E eu estou com uma fome terrível. O que vai acontecer se eu der isso? O que vai acontecer se eu der aquilo? O que vai acontecer se eu der aquilo outro? A dúvida. Você quer ver uma coisa, irmãos? Quando as pessoas decidem por Jesus, servir a Jesus, aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, elas dizem assim, a partir de hoje eu quero ser crente, porque verdadeiramente, quando a pessoa se torna crente, a vida dela muda. Diga para o irmão que está ao seu lado, quando uma pessoa se torna crente, a vida dela muda. Quem bebia, deixa de beber, diga para ele. Quem fumava, deixa de fumar. Quem se drogava, deixa de se drogar. Quem se prostituía, deixa de se prostituir. Quem traía o marido, deixa de trair. Quem traía a esposa, deixa de trair. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós nos tornamos crentes, Jesus vem fazer morada em nosso coração. E quando Jesus vem fazer morada no nosso coração, a nossa vida é transformada. O maior veículo de restauração de vidas
é igrejas evangélicas. Diga para o irmão que está ao seu lado. O maior meio de restauração de vida é a igreja evangélica. Em nenhuma outra igreja, nenhuma outra religião acontece o que acontece na igreja evangélica. A prostituta deixa de ser prostituta, o drogado deixa de ser drogado, o bandido deixa de ser bandido e passa a ser respeitado, o ladrão deixa de ser ladrão e passa a ser respeitado. O drogado deixa de ser drogado e constitui família abençoada para a glória de Deus. E nós temos aqui, não é um exemplo, não, nós temos aqui um monte que chegou aqui drogado, pele e osso, arrebentado, e entraram na igreja, tiveram um encontro com Jesus, e sua vida foi mudada para a glória de Deus. Aí sabe o que acontece? Alguns fazem isso com dúvida. Dizem assim, será que eu vou conseguir largar o cigarro? Será que eu vou conseguir largar a bebida? Será que eu vou conseguir largar a droga? Será que eu vou conseguir largar isso? Será que eu vou conseguir largar aquilo? Deixa eu dizer algo para você, querido. Deus não está preocupado com o que você faz, nem com o que deixa de fazer. Deus está preocupado com você. E Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida, se você crê. Se verdadeiramente você crê. Diga para o irmão que está ao seu lado, dúvida é inimiga da fé. Ter dúvida, irmãos, é normal. Mas viver na dúvida não é normal. Tem gente que só vive em dúvida, irmãos. Tem gente que só vive duvidando, duvida de tudo. É normal ter dúvida. Mas viver na dúvida não é normal. O diabo quer que você viva na dúvida. Sabe por quê? O diabo não quer que você seja abençoado. O diabo não quer que você plante. O diabo não quer que você colha. E o diabo não quer que você desfrute. O diabo não quer que você seja abençoado. Por isso que ele põe em dúvida. Porque quando você duvida, sabe o que acontece? Ele vai lá e rouba a semente do teu coração. E a semente é a palavra de Deus. E quando ele rouba a semente do teu coração, quando ele rouba a palavra de Deus do seu coração, irmão, nada mais acontece na sua vida, porque tudo que acontece na sua vida é fruto de uma ação poderosa de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, dúvida. Não viva na dúvida. A dúvida é inimiga da fé. Tenha certeza. Importa que os que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus não trabalha na dúvida. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus não trabalha na dúvida. Deus trabalha na fé. Aleluia. Aleluia. Por isso que Jesus contestava aqui, irmãos. Existiam pessoas da multidão que estavam ali só para duvidar do que Jesus iria fazer, irmãos. Outros estavam ali em dúvida se Jesus era o Messias ou não. Se Jesus iria fazer ou não. Sabe por quê? Porque eles queriam entender Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado, bata assim na cabeça dele assim, ó. Bata com amor, com carinho assim, ó. Bata com amorzinho, carinho. Vai. E Jesus não se entende, diga para ele. Jesus se crê. Se você quiser entender Jesus, você vai ver cheio de dúvida, irmão. Jeremias capítulo 29, versículo de número 9, versículo 8, 9 e 10. Os meus pensamentos são mais altos e mais elevados que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos e mais elevados que os seus caminhos. Eu é que sei que pensamento que tem sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para que tenhas o fim que deseja. Isaías 55 diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Diga aí, diga para o irmão que está ao seu lado, o que você pensou, o que você projetou, o que você imaginou, creia que Deus tem algo muito maior do que o que você pensou, do que você imaginou, do que já se passou pela sua cabeça.
que a minha Bíblia diz isso. Aquilo que meus olhos não viu, aquilo que meu ouvido não viu, aquilo que ainda não chegou ao meu coração, é o que Deus tem preparado para minha família, para minha vida, para minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o irmão que está ao seu lado, é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior. Segundo tipo de pessoas que encontramos na multidão, irmãos. Os medrosos. Diga para o irmão que está ao seu lado, à sua direita, medrosos. Diga para o da esquerda, medrosos. Os medrosos são exemplificados aqui como terreno rochoso. Sabe o que aconteceu com a semente que caiu no terreno rochoso? Ela germinou rapidamente. Mas quando veio o sol, ela morreu também com muita facilidade. Quando Jesus explica isso aos seus discípulos, sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim: a semente que caiu em terreno rochoso são aqueles que, quando sobrevêm as tribulações e as perseguições, o que acontece com ele? Abandonam o caminho. Eles não conseguem viver mediante as perseguições e as tribulações, crendo com coragem, confiante que o Senhor vai fazer coisas grandes na sua vida. Diga para o irmão que está ao seu lado, não tenha medo de perseguição. Não tenha medo de tribulação. Porque o Senhor é contigo na tribulação. O Senhor é contigo na perseguição. O Senhor não te desabandona, não te desampara. O Senhor vai trazer vitória na luta para você. Não seja covarde. Tem gente que tem potencial para enfrentar a luta, mas ele se acovarda. Essa semana eu estive visitando uma pessoa. E eu fiquei impressionado com a situação em que ela se encontrava. Amigos íntimos e fiéis a ela, quando viram a pressão que ela estava enfrentando, sabe o que fizeram? Quando sentiram a pressão, se acovardaram, deram as costas para ela. Porque não suportaram a pressão, não suportaram as ameaças. E quantas pessoas estão sendo abandonadas porque estão passando por momentos difíceis e cruéis na sua vida? Não estão sendo abandonadas simplesmente porque elas fizeram algo de errado. Elas estão sendo abandonadas pela pressão da sociedade, pelaquilo que ela está vivendo. E eu fiquei impressionado com aquilo, irmãos. Quantas pessoas nós abandonamos por causa da opinião pública? Por causa do que os outros vão dizer se me ver com fulano? O que os outros vão dizer se me ver com Beltrano? O que os outros vão dizer se me ver com Ciclano? Agora, se você está com fulano, com Beltrano, com Ciclano, para fazer o que ele faz, você é igual a ele, você não está mudando nada. Mas se você está com fulano, com Beltrano e com Ciclano, para influenciar na vida dele, dizer para ele que Jesus ama ele do jeito que ele é, que Jesus pode transformar a vida dele vai mudar, e o nome do Senhor vai ser glorificado pela sua vida. Não tenha medo. Não se acovarde. Deixa vir a luta. Porque sem luta não tem vitória. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, não existe vitória sem persistência. Não existe conquista sem luta. Não existe crescimento sem trabalho. E não existe sonhos realizados sem preparo. Você tem que passar pela prova. E Deus vai te salvar na prova. Deixa eu dizer algo para você que Deus me falou essa semana. Eu falei para Deus, quanta luta! Aí Deus falou no meu coração assim, Henrique, eu não permito que você entre numa batalha para sair com o que você entrou. Quando você entra numa batalha, é sempre para você sair com mais do que você entrou. Diga para o irmão que está ao seu lado, se você está na batalha, diga, Miriam,
Se você está na batalha, saiba de uma coisa: Deus quer te dar mais do que o que você entrou nela. Deus tem coisas maiores e melhores para a sua casa. Deus tem coisas maiores e melhores para a sua família. Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida. Você vai sair melhor. Eu sou experiência viva disso, irmão. Tanta luta, tanta prova. Mas quanto mais luta eu passo, mais forte eu fico. Quanto mais prova eu passo, mais forte eu fico. Quanto mais luta eu passo, mais conquista eu alcanço. Sabe por quê, irmão? Porque a escola de Deus é o deserto. E ninguém chega à terra prometida sem antes passar pelo deserto. Ninguém chega ao domingo de Páscoa sem antes passar pela sexta-feira da paixão. Ninguém alcança de Deus as promessas sem antes conquistar as promessas. Deus tem muito mais para você. Diga para o irmão que está ao seu lado. Sacuda ele em nome de Jesus. Dê uma sacudida nele e fala para ele assim: a prova que você está passando, a luta que você está passando, a tribulação que você está passando, não é para ser comparada à glória que Deus vai manifestar na sua vida. Que venha a glória, que venha a bênção, que venha a vitória, que venha a conquista, que venha muito mais do que eu tenho hoje. Aleluia. Não seja medroso. Diga para o irmão que está ao seu lado: não tenha medo. O Senhor é contigo na luta. E diga para ele assim: ele é vencedor. Ele não perde uma batalha. Ele não perde uma guerra. Ele não perde uma luta. E se ele está contigo, você é vencedor, querido. Você vai vencer. Diga para o irmão que está ao seu lado: você vai vencer. Você vai conseguir. Diga para ele: você vai vencer. Você vai conseguir. Talvez ele precise memorizar e sair daqui assim, ó, que nem um doido andando na rua. Às vezes eu estou andando na rua e eu fico rindo. Aí as pessoas riem para mim também e pensam que eu estou rindo para elas. Mas não, é que eu estou meditando em algo que Deus falou no meu coração. E às vezes eu estou assim: eu vou vencer. Eu vou conseguir, não há mal que sempre dure. Eu vou passar pela prova dando glória a Deus. Não há mal que sempre dure. Não há mal que sempre dure. Eu vou vencer. Eu vou conseguir. Diabo, você está vencido. Diabo, você está derrotado. Contra a minha vida você não tem poder. Eu vou vencer. Eu vou conquistar. Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida. Diga para o irmão que está ao seu lado aí: você não vai desfalecer não. Você vai vencer, você vai conseguir para a glória de Deus. O terceiro tipo de terreno. A Bíblia diz que o semeador semeou. E a semente caiu num terceiro tipo de terreno. Repita comigo: terceiro tipo de terreno. Terceiro tipo de solo. Entre espinhos. Repita comigo: entre espinhos. Diga para o irmão que está ao seu lado: entre espinhos. Diga para o da esquerda também: entre espinhos. Sabe o que Jesus fala da semente que caiu entre espinhos? Olha só: e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais vem a palavra, mas os cuidados desta vida, repita comigo: os cuidados desta vida, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam o quê? A palavra, e a palavra fica infrutífera. Cuidados desta vida. Sabe o que minha Bíblia diz? Um soldado que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. É isso que a Bíblia diz? Um soldado que milita não se embaraça com o negócio dessa vida. Sabe onde que está o problema, irmãos? Sabe onde que está um dos grandes problemas da igreja hoje? Sabe onde que está um dos grandes problemas porque muitas pessoas não estão alcançando os seus sonhos e os seus projetos? Porque nós estamos tão apegados às coisas desse mundo
Estamos tão presos às coisas desse mundo. E quando nós nos prendemos às coisas desse mundo, nós nos desprendemos das coisas celestiais. E quando nós nos desprendemos das coisas celestiais, nós ficamos vulneráveis às coisas que esse mundo tem para nos oferecer. E sabe o que esse mundo tem para oferecer, irmão? Nada. Diga para o irmão que está ao seu lado, esse mundo não tem nada. A minha Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga para o irmão que está ao seu lado, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu acho interessante que as outras coisas são colocadas como demais coisas, ou seja, não são tão importantes como buscar o reino de Deus. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Aquilo que é importante para você nessa vida não é tão importante para a vida vindoura. Lá no livro de Lucas, no capítulo de número 4, a Bíblia diz assim: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a achará. Eu fico fascinado com isso, irmãos. Sabe de que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó, se despreenda das coisas desse mundo, porque eu tenho coisas maiores e melhores para a sua vida. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, a Bíblia nos conta a história de um jovem, rico, cheio do dinheiro. E ele foi perguntar para Jesus, foi ter com Jesus, e foi perguntar para Jesus o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, você está disposto a abrir mão de tudo por Jesus? Jesus abriu mão de tudo por você. Você está disposto a abrir mão de tudo por Jesus? Esse jovem não estava disposto. A Bíblia diz que Jesus o amou. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 18, Jesus o amou. Mas quando Jesus falou para ele, vende tudo que você tem, ele deu as costas para Jesus, porque ele era rico, ele tinha muitas coisas. A minha Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, a minha Bíblia diz assim: os que querem ser ricos caem em cobiças, em laços de destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, nós sabemos disso, é o amor ao dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Porque existem coisas que nós nos apegamos a elas, que se tornam mais importantes do que o próprio Deus na nossa vida. Existem coisas que nós nos apegamos a ela, que toma o lugar de Deus na nossa vida. E sabe o que a minha Bíblia diz? Que Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Quando o Senhor Jesus, que nós conhecemos por nome, se torna Senhor da nossa vida, nada nos falta. Diga para o irmão que está ao seu lado, nada te falta. Porque Ele é dono de tudo, irmãos. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. E Ele tem promessas para a nossa vida nesta terra. Agora, sabe como é que nós desfrutamos das promessas de Deus? Quarto tipo de terreno. Repita comigo, quarto tipo de terreno. O texto diz assim, que o semeador continuou semeando. Versículo de número 20. Versículo de número 19. Versículo de número 20, perdão. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem,
e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Sabe o que eu acho interessante, irmãos, aqui nesse texto? Que me parece, depois o pastor Luiz, o pastor José, que são teólogos, vão me explicar com mais profundidade isso. O versículo 8 diz assim, é o único versículo que a palavra outra está no plural. Diz assim o versículo 8. E outras caíram em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhe, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando a terra é boa, o semeador investe mais nela. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, quando a terra é boa, diga para ele assim, quando a terra é boa, Deus semeia mais. Quando a terra é boa, Deus semeia mais. E é verdade isso, irmãos. Quem aqui conhece a parábola dos talentos aí? Já leu? Levante a mão. Sabe o que diz na parábola dos talentos? A parábola dos talentos diz assim, que o Senhor saiu para viajar e pegou parte do que ele tinha e dividiu entre os seus servos. A um deu 2 talentos, a outro deu 5 talentos e a outro deu 1 talento. O que ganhou 5 talentos foi lá, granjeou, ganhou mais 5, negociou e ganhou mais 5. O que ganhou 2 talentos foi lá, negociou e ganhou mais 2 talentos. O que ganhou 1 talento, sabe o que ele fez? Enterrou o talento. E sabe como é que começa essa história? Aqui que está o cerne da questão. Jesus diz assim, a quem tem, lhe será dado. E a quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Diga para o irmão que está ao seu lado, quando a terra é boa, o semeador semeia mais. Quando a terra é boa, o semeador semeia mais. E como nós identificamos que a terra é boa, irmãos? São aqueles que recebem a palavra com amor. Diga para o irmão que está ao seu lado, recebem. Diga mais forte para ele, recebem a palavra com amor. Aleluia, aqueles que recebem a palavra com amor, recebem a palavra com convicção, com firmeza, recebem a palavra de coração, irmãos. João capítulo 14 diz assim, os que me amam, guardam as minhas palavras. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, quem ama a Deus, guarda a palavra de Deus. Mas é interessante que nós estamos vivendo em um tempo de esquecimento, irmãos. Nós lembramos da palavra somente quando nós entramos na igreja. Quando a palavra é uma arma poderosa contra as artimanhas de Satanás. E aí, enquanto nós estamos na igreja, nós ouvimos a palavra, amamos a palavra. Mas quando nós saímos da igreja, nos deparamos com os problemas, com as dificuldades, nós não temos a palavra nos nossos lábios para profetizar a palavra sobre as dificuldades, para profetizar as palavras sobre as circunstâncias que nós estamos enfrentando, e a palavra fazer aquilo que apraz. Nós nos esquecemos com muita facilidade, irmãos. Quantos aqui tiveram aqui no domingo passado? Levante a mão. E quantos aqui lembram quem pregou? E qual foi o texto que ele pregou, irmão? Passou raspando. Quem lembra a mensagem que ele pregou, irmão? Diga para o irmão que está ao seu lado, crente tem que ser como boi. O boi come, aí o que ele comeu, ele volta a boca, não falar aquela palavra, né, que senão as mulheres...
mastiga mais um pouco. Ele comeu, mas ele volta a palavra, mastiga mais um pouco, e depois ele engole novamente a palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado aí: os que guardam a palavra são amados por Deus, são terra boa. Sabe o que a minha Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Bem-aventurados, repita comigo, bem-aventurados, os que amam e guardam as palavras desta profecia. Tiago capítulo 1, versículo de número 7 diz assim: não sejam ouvintes esquecidos da palavra, mas praticantes da palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus te chamou para praticar a palavra. Se você é terra boa, Deus quer semear mais na sua vida. E quanto mais Ele semear, mais você vai fazer render o que Ele semeou na sua vida. Mais você vai compartilhar. E quando você compartilha daquilo que Ele semeou no seu coração, Deus vai te enchendo mais. 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 A fé vai sendo acrescentada. A força da parte de Deus vem sobre a sua vida. E você vai vencendo as dificuldades com a palavra para a glória de Deus. Pegue na mão do seu irmão, coloque ele de pé em nome de Jesus. 4 tipos de solos. Primeiro tipo, os que estão em dúvida. Talvez você entrou aqui cheio de dúvida. Eu não sei se eu fico na igreja, eu não sei se eu fico no mundo, eu não sei se meu lugar é aqui, se o meu lugar é acolá. Eu fico fascinado com Abraão, irmãos. Abraão não se preocupava com lugar. Quando seu sobrinho Ló chegou para ele e falou assim, houve uma questão entre eles, uma briga. Sabe o que Abraão falou para ele? Escolhe para onde você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por quê? Abraão tinha certeza que Deus era com ele aonde quer que ele estivesse. Certeza, irmãos. Faz diferença na vida de uma pessoa. Convicção, irmãos, faz diferença na vida de uma pessoa. Mas você entrou aqui hoje com tanta dúvida. No livro de Joel, no capítulo de número 3, no verso 14, a Bíblia diz assim: multidão, multidão, no vale da indecisão. Talvez você entrou aqui indeciso hoje. Mas eu quero te encorajar a tomar uma posição hoje em Deus. Eu quero te encorajar a mudar a história da sua vida hoje aqui. Eu quero te convidar nesta noite a tomar uma atitude que vai mudar a história da sua vida hoje aqui. Quantos aqui querem isso? Terem a história da sua vida mudada? Fica com a mão levantada, você que levantou a mão aí. Meu Deus! Meu Deus! Primeiro apelo que eu vou fazer aqui. Primeiro apelo. Eu quero convidar os doentes aqui na frente. Enfermos. Enfermidade do corpo. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui, se coloque aqui. Somente os que têm enfermidade no corpo. Venha, saia do seu lugar. Vem aqui na frente. Os enfermos, fiquem aqui. É assim, irmãos, aqui. A igreja evangélica é assim. Ora por tudo, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus pode fazer. Não tem dúvida não, eu tenho certeza. Segundo apelo que eu quero fazer. Para você que entrou aqui cheio de dúvida hoje. Você está esperando para dar um passo para Jesus. Você fala assim, quando eu deixar isso eu vou fazer aquilo outro. Quando eu deixar isso eu vou para a igreja. Quando eu deixar aquilo eu vou me firmar na igreja. Quando eu deixar aquilo outro eu vou fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está preocupado com o que você faz. Deus está preocupado com você. E hoje Ele pode mudar a história da sua vida. Tire a dúvida do seu coração em nome de Jesus. Saia do lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Terceiro tipo de apelo aqui. Pessoas que estão enfermas de alma. Enfermidade de alma. Sabe o que é enfermidade de alma, irmãos? Depressão, insônia, não consegue dormir, vive angustiado e não sabe por que está angustiado. Vem aqui, eu quero orar com você.
Em nome de Jesus. Vem aqui, em nome de Jesus. Vou pedir à igreja para levantar as mãos aqui para frente. Eu quero orar com os amados que aqui vieram. Em nome de Jesus. Porque eu sei, eu tenho certeza que Deus está aqui nesse lugar. E você veio no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Deus vai mudar a sua história e vai mudar a sua vida assim, para a glória e para o louvor do nome dEle. Feche os seus olhos, levante as mãos aqui para frente. Quero orar primeiro por vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu ordeno, Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas sejam soltas agora. Todo cativeiro de alma, em nome de Jesus, seja solto. Em nome de Jesus, solta ela agora. Em nome de Jesus, solta toda angústia de alma. Solta ela. Toda a depressão dos infernos. Toda angústia, toda tristeza, eu ordeno, solta ela. Solta ela. Solta ela você também. Pode deixar ela. Solta ela. Agora, Jesus, liberta essa vida pelo teu poder. Toca nela com a tua glória. Toca nela com o teu poder. Receba a unção que quebra o jugo. Eu ordeno que todo jugo seja quebrado. Todo jugo seja despedaçado agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ore por ela, irmãs. Coloque a mão na cabeça dela e ore por elas. Pode orar por elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ordeno que o jugo seja quebrado agora. O jugo será despedaçado por causa da unção. Feche os olhos, irmãos. Vocês não são telespectadores aqui, irmãos. Vocês são adoradores aqui. Feche os olhos. Em nome, o Espírito que está aqui é muito sensível, irmãos. Ele não te chamou aqui para um espetáculo, não. Hoje é noite de libertação nesse lugar. Comece a clamar aí aonde você está. Comece a clamar. Comece a interceder aonde você está. Você não é telespectador. Aqui não é show. Amém? Aqui não é um show. Aqui é a graça de Deus que está sendo derramada neste lugar para libertar a vida. E você faz parte. Você faz parte disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Enfermidade, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus. Solta essas pessoas. Solta essas pessoas. Enfermidade dos infernos. Eu ordeno, solta essas pessoas. Eu não sei aonde você está alojada no corpo dessas pessoas. Eu ordeno nesta hora, eu libero uma palavra. Eu libero uma palavra de cura aqui, em nome de Jesus. Solta. Em nome de Jesus, solta. Há poder no sangue de Jesus. Toda enfermidade. Toda a enfermidade do corpo, em nome de Jesus, dores nas articulações, eu ordeno nesta hora, em nome de Jesus, solta a vida desta mulher, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Enfermidade, eu te ordeno, solta ela, em nome de Jesus, solta ela agora, toda a enfermidade, solta. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.
Eu ordeno em nome de Jesus, solta a enfermidade. Saia em nome de Jesus toda a enfermidade do corpo desta mulher. Em nome de Jesus, toda aflição. Em nome de Jesus, eu ordeno agora. Saia em nome de Jesus. Liberta agora, no nome de Jesus. Se tu liberta no nome de Jesus. Saia do corpo desse jovem toda a enfermidade. Em nome de Jesus eu ordeno, no nome de Jesus, se tu livre, em nome de Jesus. Se tu livre, em nome de Jesus. Entrego os meus sonhos, eu entrego os meus conselhos, Jesus. Eu levanto para ti. Sacrifício de louvor, nunca mais, em nome de Jesus, eu ordeno a cura sobre a sua vida. Se tu livre de toda a enfermidade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Se tu livre de toda a enfermidade, todo mal no corpo, saia em nome de Jesus. Eu ordeno a enfermidade do corpo, saia em nome de Jesus. Se tu livre em nome de Jesus de toda a enfermidade. Se tu livre de toda a enfermidade do corpo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Olha aqui para mim, vocês que estão recebendo Jesus. Repita comigo. Repita comigo. Repita comigo. Eu vou citar meu nome e vocês vão citar o nome de vocês, tá bom? Eu, Henrique, te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Apaga as minhas transgressões. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu confesso com meus lábios que creio no Senhor. Em meu coração eu creio que tu ressuscitou. Faça morada no meu coração. Faça morada na minha vida, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eis aqui essas vidas diante do Senhor. Ó Pai, elas reconhecem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Faça morada em suas vidas, que a vida delas não seja mais a mesma. Em nome de Jesus, que a história delas sejam mudadas e que o teu nome seja glorificado. Exalta o teu nome, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem retornar para os seus lugares. Somente esses que vieram aqui acompanhem o pastor Reinaldo e a pastora Carmen, em nome de Jesus. Encaminhem elas para o pastor Reinaldo e para a pastora Carmen. Rapidamente, irmãos. O construtor prudente
e o insensato. Vamos lá? Parábolas. O construtor prudente e o insensato. No próximo domingo, o bispo Moisés vai estar ministrando esse tema. Amém? Está vindo dos Estados Unidos para ministrar esse tema para os nossos corações. É imperdível o próximo domingo, irmão. Pegue na mão do seu irmão, do irmão que está aí ao seu lado, em nome de Jesus. Pegue na mão dele e diga para ele assim: foi bom estar aqui com você. Você que nos visita, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Amém? Que Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus. Que vocês possam sair daqui vitoriosos, guardando a palavra no coração para não pecar contra o Senhor.